Boa noite, boa noite. Amém? Paz do Senhor, graça e paz. Deus abençoe a todos. Amém? Amém? Só reiterando um aviso rapidinho aqui. Essa semana não vai ter Tadel, não vai ter células, só em janeiro do ano que vem. Amém? Essa semana a igreja não terá atividades. Amém? Amém. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, Senhor, nós te louvamos, Senhor, nós te entronizamos, Senhor, nós bendizemos o teu santo nome, Deus. Senhor, nós te pedimos, Deus, que o Senhor prepare o nosso coração para receber a palavra de Deus. Senhor, nós te pedimos, Deus, que a tua palavra caia como uma semente em boa terra, Senhor, e possa frutificar. Senhor, nós pedimos, Senhor, que essa palavra não simplesmente entre no ouvido e saia no outro. Nós te pedimos, Senhor, que essa palavra também não deixe que o inimigo roube e tome a semente do nosso coração, não deixe que caia e comece a frutificar, só que as preocupações do mundo abafem e matem a semente, Deus. Deus, nós te pedimos, Senhor, que possa ser muito frutífera, Senhor, não para o nosso ego, Senhor, mas pela honra e glória do teu santo nome, Deus, que é a nossa maior preocupação. Deus, não deixe que ninguém aqui saia da mesma forma que entrou, Deus, mas que todos sejam tocados pelo poder do Senhor, Deus. Senhor, que em nome de Jesus não sejam palavras de homens, mas sejam palavras de Deus. Não seja eu falando, mas seja o Senhor falando, Senhor. Esse é o nosso anseio e o maior desejo do nosso coração, Deus. Fale conosco pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém? Abram comigo em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6. Abram comigo em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6 em diante. Mais uma vez, para quem não achou, abram comigo. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6, para ficar fácil para todos. Amém? Todo mundo achou? Amém. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça está me guardada, a qual o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Procura vir comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois é muito útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Trode, na casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, pois resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu encontro. Antes, todos me abandonaram. Que isso não seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças para que, por meu intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida e a todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o teu reino celestial. A Ele a glória pelo século dos séculos. Amém. Sauda Priscila e Áquila e a casa de Onesíforo, Erasto, que ficou em Corinto, quanto a Trofimo, que deixei doente em Mileto. Apressa-te a vir antes do inverno. Eubulo te envia saudações e mesmo faz a prudente Lino, Cláudia e todos os seus irmãos. O Senhor seja com o teu espírito e a graça seja convosco. Gostaria de falar sobre a seguinte tema: as últimas palavras de Paulo que ecoam na eternidade. As últimas palavras do apóstolo Paulo que ecoam até hoje e irão ecoar por toda a eternidade. Jesus, ele em certa ocasião, ele diz aos seus discípulos que no mundo tereis aflições. Jesus, em certa ocasião, ele também diz em Mateus 5,11, ele diz: bem-aventurados sois vós, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, mentirem e disserem todo mal contra vós. Jesus, ele já avisou, Jesus, ele já prediz a seus discípulos que eles sofreriam perseguição. Não somente os seus discípulos, mas todos aqueles que amam a Jesus.
Todos aqueles que desejam servir Jesus verdadeiramente, de alguma forma, será perseguido. Jesus, ele falou muito antes de tudo isso que está acontecendo neste contexto da carta de Paulo, que aconteceria perseguição, que mentiriam contra eles, que açoitariam eles, que acusariam eles, e que eles não se preocupassem, que o Espírito Santo daria a eles o que falar na hora. E bem como Jesus disse que aconteceria, aconteceu. Tempos terríveis a igreja estava enfrentando neste contexto em que Paulo escreve esta carta. A igreja estava sofrendo aqui uma perseguição ferrenha, que começou quando o louco imperador Nero entra no poder. A gente bem sabe, como os historiadores dizem, a gente estuda na história, que Nero incendiou Roma. Foi Nero que incendiou a cidade de Roma, simplesmente por seu bel prazer, simplesmente sem motivo nenhum. Era botar fogo ali, e botou fogo em Roma. Louco da cabeça, mandou matar sua própria mãe. É um homem completamente devasso, terrível e sem temor e amor a Deus. De modo que até mesmo os irmãos da época, eles falavam que, os irmãos que algum tempo depois, eles falaram que o anticristo, seria Nero, porque formando lá a palavra do nome Nero, daria 666, que é o número da besta. Chegaram a uma dessas conclusões, de tão terrível que Nero era. E por Nero atear fogo na cidade de Roma, 10 dos 14 bairros de Roma foram completamente destruídos pela chama. E por coincidência, dos bairros que sobraram 2, que eram altamente povoados por judeus e cristãos, não aconteceu nada, dando isso para Nero uma desculpa para culpar os cristãos. Então, desencadeou desde então uma ferrenha perseguição contra a igreja. Historiadores dizem que faltou madeira para tanto de cruz que fizeram para matar os cristãos. Historiadores dizem que pegaram os cristãos e colocaram em postes e atiçavam fogo neles para iluminar os palácios dos jardins de Roma. Historiadores contam que pegavam os cristãos e colocavam em picadeiros para que touros os pisoteassem até a morte. Que pregavam os cristãos e amarraram em pele de animais para que feras famintas os matassem. Era tudo isso que estava acontecendo na igreja. E tempo depois também alguns anos depois, também inaugurou o Coliseu. A gente sabe que grandes coisas terríveis aconteceram contra os cristãos. Lá foi palco de muito sangue, e sangue inocente, o sangue que banhou o evangelho. Mas nada disso, mais a perseguição não pode parar a igreja. A gente muito bem canta aqui que o Coliseu não parou a igreja, que os leões não pararam a igreja, que o Nero não para a igreja. Sabe por que nenhuma dessas coisas para a igreja? Porque a igreja é imparável. Nada pode parar a igreja. Certa vez Jesus ele disse: sois Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E por isso que a igreja é imparável. E por isso que a igreja é invencível. Porque a igreja não é minha, a igreja não é do pastor. Quem comanda a igreja não é Nero, não são os perseguidores. Quem comanda a igreja não é fulano, não é ciclano. Quem comanda a igreja é o Senhor, e a igreja é do Senhor, e pela igreja ser do Senhor, a igreja é invencível, é imparável. Nada pode parar a igreja. Quanto mais matam os cristãos, mais perseguem os cristãos, mais a igreja avança, porque o sangue desses mártires, o sangue de Paulo derramado, o sangue de Pedro derramado também na época, o sangue de homens e mulheres de Deus regam e banham este evangelho que a cada dia cresce mais até Jesus Cristo voltar. Este era o contexto dessa carta de Paulo. E Paulo, que muito desejou conhecer a Cristo, e Paulo, que por certa vez ele falou lá em Filipenses 3, capítulo 10, que ele queria conhecer a Cristo e participar da ressurreição. Só que ele não parou aí, ele diz que quer participar da ressurreição e também dos sofrimentos de Cristo, para que de certa forma ele pudesse ser igual a ele em sua morte. E Paulo, que tanto desejou participar dos sofrimentos de Cristo, aqui estava posto a espada de Roma que foi lhe tosar a cabeça. A gente bem sabe que Paulo, ele não escapou dessa segunda prisão. A primeira prisão dele, por motivos religiosos, por perseguição dos judeus, ele escapou.
Ele quis sair, Deus atendeu, mas essa segunda prisão dele, ele saiu daqui para a eternidade. A gente bem sabe que não teve escapatória para Paulo, humanamente falando. E Paulo, sim, participou dos sofrimentos de Cristo, como é que ele tanto quis. E foi daqui partindo para a eternidade para estar com o nosso Senhor Jesus Cristo. E Paulo, ele diz aqui, ele começa falando em suas palavras, lá em 2 Timóteo, no capítulo 6. Quanto a mim, estou já sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Quando Paulo ele fala que está sendo oferecido por libação, ele está querendo falar em outras palavras. Paulo gosta de falar em linguagem poética. Estou sendo oferecido por libação. Ele está falando aqui que ele está sendo oferecido em oferenda, em sacrifício a Deus. Ele está aqui sendo oferecido como oferta a Deus. E essa oferta de libação, em algumas traduções diz oferta de bebida, significa uma bebida, um líquido derramado ao solo. Uma bebida, um líquido que é derramado ao solo. E Paulo, ele foi oferecido justamente a isso. O seu sangue foi oferecido por libação. O seu sangue foi oferecido como uma oferta a Deus. Ele foi oferecido como uma oferta não a homens, mas ele foi oferecido como uma oferta a Deus. E Paulo, ele fazendo uma abordagem aqui sobre o seu presente, sobre o seu passado, o seu futuro, e olhando pelo seu presente, para o presente, olhando para o presente momento, ele vê sendo oferecido como oferta de libação. E essa oferta de libação, era um ritual litúrgico judaico. Quando eles iam oferecer, quando eles iam sacrificar o animal, eles pegavam um vinho forte e derramavam sobre o animal. E em certas ocasiões, principalmente quando oferecer o holocausto, aquela carne queimada, subia aquele cheiro de aroma agradável ao Senhor. Isso que é a oferta de libação. E assim que Paulo enxergava a sua partida, assim que Paulo enxergava o seu martírio, como uma oferta derramada ao sacrifício da igreja que estava sendo oferecida naquele momento. O sangue de Paulo estava sendo derramado sobre a igreja, sobre o sacrifício da igreja, sendo tão duramente perseguida. E Paulo, ele vê aqui o seu martírio não como morte, não como fim, mas sim como uma partida. Ele fala aqui, eu estou sendo oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. Paulo, ele vê aqui que não é morte. A morte não é o fim, como os muitos querem colocar na nossa cabeça, como os muitos pensam por aí do mundo. A morte não é o fim. A morte é apenas uma partida. E a palavra partida, Calvino ele diz que pela partida nos dá o testemunho da imortalidade da alma, pois a morte é apenas isso, uma separação da alma do corpo. E no grego a palavra partida pode ser utilizada por 4 circunstâncias. A palavra partida pode ser utilizada como aliviar alguém de uma carga, isso é a tradução do grego. No grego pode se utilizar também como soltar um prisioneiro, ou levantar um acampamento e voltar para o lar. E a quarta, desatar o barco e atravessar para o outro lado do rio. E é justamente isso que Paulo enxergava a sua partida. Ele enxergava como o alívio de uma carga, alívio de uma dor. Olha só como estava a vida de Paulo. Os sofrimentos, os chicotes, o frio, a solidão, o abandono. Partir seria um alívio. É assim que Paulo enxergava, como soltar um prisioneiro. Paulo aqui, ele estava sendo livre. Não livre das algemas de Roma, não livre do calabouço, não livre das masmorras. Paulo aqui, ele estava sendo livre do corpo da morte. Como uma vez ele tanto desejou, ó miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ele estava sendo livre da natureza adâmica que tem em cada um de nós, porque ninguém é perfeito, todos pecaram, todos pecam.
E assim era Paulo. Paulo também tinha pecado. Paulo também tinha algo de mal nele. Porque ele fala: o bem que eu desejo fazer eu não faço, já o mal que eu não quero, este constantemente continuo fazendo. Paulo estava livre de tudo isso. Paulo não estava nem um pouco preocupado com as espadas de Roma, com aquelas algemas que algemavam suas mãos. Paulo não estava nem um pouco preocupado com o frio, com a solidão. Paulo não estava preocupado com o abandono, com a ingratidão. Paulo aqui estava preocupado em ser livre para habitar com Cristo Jesus. Era isso que ele queria, não ser livre de masmorras humanas, mas ser livre para habitar com o Senhor Cristo Jesus, que era o que ele mais queria. Paulo aqui, ele vê a partida como levantar o acampamento e voltar para o lar. Porque é justamente nossa vida na terra, é como se fosse um acampamento. O acampamento não é a casa definitiva para alguém. O acampamento é simplesmente um período de passagem. E é assim que nós estamos, um período de passagem aqui nessa terra. Estamos acampando aqui, pois aqui não é o nosso lar. E é assim que Paulo enxergava a sua partida, como levantando o acampamento, estou voltando para casa, estou voltando para o lar. Essa terra não é o nosso lar, essa terra de sofrimento, essa terra de morte, essa terra de povo egoísta, essa terra de caluniadores, mais amante de si mesmo do que amigo de Deus. Essa terra é má, essa terra está corrompida pelo pecado. Nós não somos daqui. E a partida é justamente isso, levantar o acampamento e voltar para o lar. E a partida para Paulo era desatar o barco e atravessar para o outro lado. Era desatar o barco dessa terra e atravessar o rio da vida e se encontrando com o nosso Senhor Jesus Cristo. Era isso que era Paulo, porque a morte não intimidava Paulo. A morte jamais podia intimidar um homem tão usado por Deus. E a morte não pode nos intimidar. Se a morte te intimida, se a morte te traz medo, se a morte te traz incerteza de onde você vai, há algo muito errado. Óbvio, não devemos desejar, não quero morrer. Claro que não, pelo amor de Deus. Vamos viver e glorificar a Deus com a nossa vida. Mas a morte deve nos dar um quente no coração. Caramba, vou encontrar com o meu Senhor Jesus Cristo. É muito errado quando a morte traz medo e te intimida por uma incerteza de onde você vai. É muito errado quando você pensa na volta de Jesus com medo. Nossa, o que vai ser? Não! A vinda de Jesus, a volta de Jesus, a morte, que é encontro com Jesus, deveria ser algo que nos deixa entusiasmados, felizes. Vou encontrar com o meu Senhor. E não tristes e incertos. Nossa, meu Deus, para onde será que eu vou? Nossa, meu Deus, será que eu sou salvo de verdade? Nossa, meu Deus, será que vai acontecer comigo? Não! A morte não pode nos intimidar, assim como não intimidou Paulo, porque ele sabia o seu destino. E quando nós sabemos o nosso destino e temos no coração a plena certeza para onde nós vamos, a morte jamais vai nos intimidar, incertezas jamais entrarão no nosso coração, dúvidas jamais penetrarão na nossa mente, pois nós saberemos para onde nós vamos, porque partir é justamente levantar o acampamento e voltar para o lar. É justamente isso que nós devemos ansiar. E Paulo, ele fazendo essa leitura desse presente, ele também faz uma leitura do passado. No versículo 7, olha só o que ele diz: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Paulo fazendo uma leitura de tudo aquilo que ele fez, com aquele sentimento de dever cumprido, ele fala: combati o bom combate, guardei a carreira, completei a fé. Será que você pode falar isso quando, sei lá, você tiver uns 80, 70 anos, olhando para o passado e falar: nossa, combati o bom combate, guardei a carreira, completei a fé? Será que você pode falar isso da sua vida hoje? Estou combatendo o bom combate, estou completando minha carreira, estou guardando minha fé. Será que essa é a sua realidade? E a vida de Paulo era a palavra que mais
descreve a vida de Paulo é combate. Olha só o que Paulo fala, descrevendo sobre si, lá em 2 Coríntios 11, do 23 ao 30. Vídeo, coloca para mim, por favor, 2 Coríntios 11, do 23 ao 30. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim, eu ainda mais, trabalhos muito mais, muito em prisões, em açoites, sem medidas, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado em naufrágio, 3 vezes e 1 noite passei na voragem do mar. Em jornadas muitas vezes em perigos de rios, em perigo de salteadores, em perigo de patrícios, em perigo entre gentios, em perigo na cidade, em perigo no deserto, em perigo no mar, em perigo entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias e muitas vezes em fome e sede, em jejuns e muitas vezes em frio e nudez, além das coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Quem me enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu também não me inflame. Se tenho que gloriar-me, gloriei-me, ei no que diz a respeito à minha fraqueza. Paulo falando isso, justamente o que define a vida de Paulo é combate. Olha só o que Paulo tinha que passar, olha só o que Paulo passou ao longo de sua vida. Frio, nudez, preocupações, perigo aqui, perigo lá, perigo acolá. É perigo entre gentios, é perigo entre judeus, é perigo entre tudo. A vida de Paulo era perigo, a vida de Paulo era açoite, a vida de Paulo era sofrimento. Essa que era a vida de Paulo, combate. E Paulo não foi Paulo sofrendo tanto dessas coisas, ele não foi daqueles que olham para essas coisas e voltam para trás. Paulo não é daqueles que deserdam, Paulo não foi daqueles que deserdam. Quantos que por muito menos abandonam o Senhor Jesus Cristo? Quanto que, ai meu Deus, perdi o emprego, nossa, está dando tudo errado, eu não quero saber mais de Deus. Quantos, nossa, o pastor não me cumprimentou, não vou voltar mais na igreja. Nossa, irmão falou isso de mim, não quero mais saber da igreja. Nossa, estou cansado hoje, não vou na igreja não. Nossa, estou cansado, não vou orar não, eu não vou ler a Bíblia. Sabe quantos por muitos pegam este tesouro precioso que Cristo colocou em nós e cospem nele, embrulham e jogam no lixo, por muito menos. Olha só o que Paulo passou, frio, nudez, fome. Essa era a vida de Paulo, fome, frio, nudez. Quantos conseguiriam passar por isso e ainda manter a fé firme em Cristo Jesus? Hoje em dia, infelizmente, há muita fraqueza, há muito, olhar pelas coisas presentes, deserção. Será que essa vai ser a minha, a sua realidade? Será que nós vamos olhar para as coisas desse mundo e vamos deserdar? Ou será que nós vamos olhar para Paulo e para a vida de Paulo e continuar firmes, caminhando para obter a coroa da justiça que o resto do juízo nos dará? E Paulo, ele vivia totalmente, a vida de Paulo, ela nos mostra totalmente de como que o Espírito guia a nossa vida. E Paulo, a vida de Paulo e a morte de Paulo contrariava totalmente o que o mundo de hoje prega. O mundo de hoje ele prega que aquele que dá mais, aquele que ganha mais é o mais bem-sucedido. O mundo de hoje prega aquele que retém mais é bem-sucedido. O mundo de hoje prega que você ter feliz, que você ter próspero, que você ter bênçãos é você ter bem-sucedido. O mundo de hoje, infelizmente, muitas igrejas de hoje, e o falso evangelho, a teologia da prosperidade, tem entrado na mente de muitos e muitos têm acreditado que ter Deus é somente bênção, que ter Deus, nossa, é milagres e milagres, é bênção atrás de bênção. Nossa, ter Deus é alegria atrás de alegria, é vitória atrás de vitória, rompendo em fé. Ter Deus é bênçãos, é ter prosperidade. Será que essa é a realidade de Paulo? Se você parar bem para olhar o contexto aqui dessa carta de Paulo, Paulo estava sozinho, Paulo estava com frio, Paulo estava abandonado, Paulo estava sofrendo ingratidão, Paulo estava numa cela fria e fétida. Essa era a realidade de Paulo.
será que um homem assim, hoje, é visto pelo mundo como alguém bem-sucedido? Porque na realidade do Evangelho, as coisas são totalmente diferentes daquilo que o mundo prega. O mundo prega aquele que retém mais é aquele que ganha mais, aquele bem-sucedido. Não, o Evangelho prega aquele que dá mais é aquele que mais tem. O mundo prega que aquele que tem mais, aquele que é alguém simplesmente por aquilo que ele tem. Mas o Evangelho prega que nós somos aquilo que somos, não por aquilo que nós temos, mas sim pelo aquilo que Cristo é em nós. O Evangelho, ele prega, se alguém te dá um tapa, você tem que virar a outra face. O Evangelho, ele prega, se alguém te força a andar 1 milha, você tem que andar 2. O Evangelho, ele prega coisas completamente contrárias ao mundo e essas teorias e teologias motivacionais que andam sendo pregadas hoje em dia. A teologia motivacional nunca vai te ensinar que se você expor como Paulo, sozinho, abandonado, sem nada, sofrendo perigos, frio, nudez, jejum, fome. A teologia vai te ensinar que se você está assim, você tem alguma coisa errada assim com você. Se tivesse tudo certo, sua vida estava em vento, em polpa. Eu falo porque eu mesmo já acreditei há anos atrás. Eu falo por mim mesmo. Eu ia em uma igreja da teologia da prosperidade, não cabe a mim citar nomes. Eu acreditava, nossa, meu Deus, eu vou na igreja, eu vou ficar rico. Assim que eu era adolescente, assim que eu trabalhar, eu vou devolver meu dízimo e vou juntar muito dinheiro, porque eu estou devolvendo o dízimo. Era isso que era pregado, era isso que as pessoas acreditavam, era isso que eu acreditava. Eu acreditava que quem ofertava mais é aquele que ganharia mais, aquele que receberia mais. E muitos têm acreditado nisso. E muitos têm acreditado que Deus vai guiar a sua vida milagrosamente, te dando coisas, te dando bênçãos. Não, não é assim que acontece. Porque a vida cristã, muitas das vezes, é sofrer, é ser perseguido pelos judeus, pelos gentios, é ser perseguido pelo povo do seu serviço, é virar chacota na roda de família, é virar chacota na roda de serviço, é pessoas falarem mal de você, é pessoas te ridicularizarem pelas costas, é talvez você sofrer ingratidão, é talvez você ser abandonado, é talvez você perder tudo. Essa que é a realidade do Evangelho. Nem um pouco atrativo para o mundo, nem um pouco atrativo para as pessoas que só olham para o próprio umbigo e querem ganhar todo esse mundo, para as pessoas que não querem abrir mão. O Evangelho hoje prega que a nossa cruz é leve, de isopor e com rodinhas. Não, a cruz é pesada. O Evangelho requer renúncia, o Evangelho requer sofrimento, o Evangelho requer esforço. É assim que é o Evangelho, ainda mais desse mundo de hoje. Às vezes você chega cansado, mas, nossa, eu tenho que me esforçar. Aí você está moído, você trabalhou a semana toda, trabalhou domingo, nossa, eu vou para a igreja. Aí você vai fazer alguma coisa para Deus, sabe, você não está com ânimo nenhum, mas eu vou fazer sim, porque Deus merece. É se esforçar, né? Não dar lugar à carne. E o Evangelho, essa vida de Paulo, aquilo que Paulo está vivendo, mostra-nos claramente aquilo que Paulo escreveu lá em Romanos. Mostra claramente aquilo que Paulo descreveu em Romanos e mostra claramente como que o Espírito Santo guia a vida daqueles que o amam. Olha só, abram comigo lá em Romanos 8, por favor. Romanos capítulo 8, versículo 6. 26, perdão. Romanos capítulo 8, versículo 26 em diante. Romanos capítulo 8, 26 em diante. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós de sobremaneira,
com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim que ele seja primogênito entre muitos irmãos. A vida de Paulo, ela ilustra claramente como o Espírito Santo guia aqueles que o amam. A vida de Paulo nos mostra, principalmente esse finalzinho de Paulo, ele nos mostra que nós somos fracos, nós temos fraquezas. Paulo, a gente vê aqui, eu vou falar mais um pouco, ele queria pessoas, ele precisava de pessoas, ele precisava de um ombro amigo. Ele tinha fraquezas emocionais. Paulo, ele tinha fraquezas físicas. Por vezes apedrejaram ele, por vezes chicotearam ele. E uma vez ele foi quase morto, ficou quase morto. O corpo dele não era de ferro, ele não era um super-homem. Ele tinha fraquezas espirituais. Ele fala, certa vez em Romanos mesmo, que o bem que ele quer fazer ele não faz, mas o mal ele acaba fazendo. Ou seja, nós somos repletos de fraquezas. Muito pelo contrário do que o mundo prega, do que a prosperidade prega, do que os livros de autoajuda ensinam. Não estou julgando o livro de autoajuda, é legal, tem alguns ensinamentos bacanas, com certeza, mas a gente obviamente deve filtrar e reter o que é bom, deixando uma nota aqui. Mas o mundo, ele prega que nós somos fortes. Os coaches pregam que nós somos fortes. Você é forte, você consegue, você pode. Fala, afirma que você é forte, você vai ser forte. Fala, desperta esse leão de dentro de você. Vai lá, conquista. Mostra sua garra, vai lá, faz. Você consegue. Vai, pelo seu braço você vai conseguir. Você é o melhor. Vai, fala no espelho que você é o melhor. Que você vai conquistar, que você vai ganhar. Você é forte. O mundo quer convencer que a gente é forte. E muitas das vezes nós acabamos acreditando e crendo que nós realmente somos fortes, embora a palavra diga o contrário. O tamanho da nossa fraqueza é que nós não sabemos nem orar como convém. Fala aqui no 26, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, pois porque não sabemos orar como convém. A gente não sabe orar como convém, a gente vai conquistar o mundo pelo força do nosso próprio braço? Você não consegue orar como convém. Paulo escrevendo isso, não é eu que estou escrevendo isso, não é o pastor que está escrevendo isso, não é fulano, não é ciclano, é Paulo, um grande missionário, um grande evangelista, um grande pregador, cheio de dons, fazer milagres de tudo que é jeito. É Paulo falando, o apóstolo, um homem que escreveu, também fez parte, que foi inspirado pelo Espírito Santo para escrever a Bíblia, um homem que foi transladado ao terceiro céu. Olha só o que esse cara está falando. É ele que escreveu essa passagem. Nós não sabemos orar como convém. Você não sabe orar como convém. Se Paulo não sabia orar como convém, você vai saber? Eu não sei não, hein? Deixa a parte. Eu não sei não. Então, se você não sabe orar como convém, você pensa que você tem força para ganhar o mundo no seu próprio braço, para derrubar leões na força do peito, para sair aí estourando muralhas no peito, para fazer e acontecer. Não, você não é forte. A palavra, a palavra fala que Deus se agrada daqueles que reconhecem que são fracos. Jesus lá em Mateus 5, lá no Sermão do Monte, ele começa falando que bem-aventurados são os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. A palavra pobre em espírito, essa palavra pobre do grego, ela quer dizer, ela faz alusão a um mendigo. A palavra pobre no grego, que Jesus utilizou para falar pobres em espírito, no grego é a mesma palavra que se refere ao mendigo na passagem do rico e o Lázaro. Essa palavra pobre no grego significa aquele que é necessitado em todos os sentidos.
Então, quando nós entendemos que somos fracos, quando nós entendemos que não conseguimos nem orar como convém, quando nós entendemos que por nossa força nós não chegaremos aos céus, quando nós entendemos que por nós mesmos nós não vamos conseguir fazer nada, quando nós entendemos que nossas boas obras não vão nos salvar, quando nós entendemos que as coisas, a força do nosso braço não vai fazer abrir as portas dos céus. Não podemos abrir as portas dos céus com a força do nosso próprio braço. Quando você entende que você é necessitado em todos os sentidos, o que te resta senão apelar para Deus? E é desses que Deus ama, é desses que Deus se agrada, aqueles que reconhecem que nada são e que nada têm e que são necessitados em todos os sentidos, e por isso não nos sobra nada senão implorar, pedir que Deus os ajude. Por isso que são bem-aventurados estes, por isso que estes herdarão o reino dos céus, pois que eles reconhecem suas próprias fraquezas. E o Espírito Santo, ele guia a nossa vida assim como guiou a vida de Paulo. Ele intercedeu por Paulo, ele assistiu Paulo nas fraquezas deles. Nós não sabemos nem orar como convém, Paulo não sabia orar como convém. Quantas vezes a gente não pede para Deus morte pensando que a gente está pedindo vida? Quantas vezes a gente não pede para Deus desemprego pensando que estamos pedindo emprego? Quantas vezes que a gente pede para Deus infertilidade pensando que estamos pedindo filhos? Quantas vezes que a gente pede para Deus tragédias pensando que estamos pedindo bênçãos? Quantas vezes nós pedimos a Deus pobreza pensando que estamos pedindo prosperidade? A gente não sabe orar como convém. Quantas vezes você não tomou uma decisão, você pediu um sinal para Deus, Deus te mostrou, e você foi lá e fez mesmo assim? Não, acho que eu estou errado, é coisa da minha cabeça, é coisa do meu coração, não, vou fazer mesmo assim, você não quebrou a cara. Quantos empregos você não entrou pensando que estava pedindo Deus prosperidade, e foi terrível para você? Quantos relacionamentos você não se envolveu pensando que estava pedindo Deus felicidade, e só não quebrou totalmente o seu coração? Quantos projetos você não pediu para Deus, pensando que estava pedindo riquezas, e isso acabou te quebrando totalmente? Nós somos totalmente enganosos, nosso coração é enganoso, a palavra fala isso, fala muito isso lá em Provérbios. Nós não somos fortes, nós não sabemos orar como convém, e é por isso que o Espírito Santo nos intercede por nós. Ele não simplesmente somente intercede por nós, mas ele intercede de maneira eficaz, porque no versículo 27 diz: é aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. E é por isso que a intercessão do Espírito Santo é de maneira eficaz, porque não é de acordo com a minha vontade, mas assim da vontade de Deus. Isso ilustra muito bem a vida de Paulo, porque você pensa que não era da vontade de Paulo viver uma vida feliz, tranquila? Você pensa que não era da vontade de Paulo ser solto? Você pensa que era da vontade de Paulo ser chicoteado tantas vezes, ser quase morto? Não, mas era da vontade de Deus. Você pensa que era da vontade de Pedro, talvez morrer crucificado? Você pensa que era da vontade de João ser enviado para a ilha de Patmos? Não, mas era da vontade de Deus. E todas essas coisas que Deus vai fazendo na nossa vida cooperam para o nosso bem. Versículo 28 diz isso. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados de acordo com o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o nosso bem. Essa prisão de Paulo estava cooperando para o bem dele. A morte de Pedro cooperou para quê? Para o bem dele. Os sofrimentos de Paulo cooperou para quê? Para o bem dele. E as coisas que acontecem na nossa vida cooperam para o nosso bem. Se queira Deus que nós venhamos ser prósperos, felizes, vamos ser. É para quê? Para o nosso bem. Se queira Deus que nós sofremos, glória a Deus, é para quê? Para o nosso bem. Não para o bem que a gente, nossa, estou feliz. Não. Mas as coisas cooperam com uma finalidade, e o versículo 29 explica qual é essa finalidade.
porquanto aqueles que de antemão conheceu, também o predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para que nós venhamos ser conformados à imagem de Cristo Jesus. Por isso que Paulo passou tudo aquilo que ele passou, porque era sendo apedrejado, porque era sendo chicoteado, porque era passando frio, fome, nudez, porque era para ele estar sozinho, abandonado, preso agora em Roma. Todas essas coisas eram necessárias na vida de Paulo para que ele fosse conformado à imagem de Cristo Jesus. Todas as coisas cooperarão para o nosso bem, não significa que tudo vai dar certo, mas que todas as coisas Deus vai temperando felicidades, tristezas, emoções, frustrações, sofrimentos. Deus vai guiando e juntando todas essas coisas para que você, no final, seja conformado à imagem de Cristo Jesus. Então, se você está passando um momento difícil na sua vida, se você está passando talvez desemprego, talvez fome, talvez frio, talvez nudez, talvez abandono, talvez ingratidão, talvez as coisas estão dando tudo errado na sua vida, talvez você não aguenta mais, mas saiba que tudo isso coopera para que você venha ser a imagem de Cristo Jesus. Então não reclame, porque a sua vida ela não está guiada à sorte do mundo. Sua vida não está ao léu, mas sua vida está guiada pelas mãos de Deus. Nossa vida está guiada pelas mãos de Deus, e todas as coisas vão cooperar para que nós venhamos ser conformados à imagem de Cristo Jesus. Então, se você for muito feliz, é para a glória de Deus e para você ser conformado à imagem de Cristo Jesus. Se você passar a vida inteira na frustração, na tristeza, é para a glória de Deus, para que você venha ser conformado à imagem de Cristo Jesus. Sua vida for como a de Paulo, só de sofrimento, só de tristeza, só de tribulações, só de nudez, fome, açoites, e no final da vida ainda prisão, glorifique a Deus. Porque isso é para você ser conformado à imagem de Cristo Jesus. Porque a vida nessa terra é um acampamento. Por mais que sejam boas as coisas dessa terra, por mais prazerosas que sejam as coisas, é tudo passageiro. Nada disso se compara à maravilhosa glória que há de vir. Nada disso se compara a receber o privilégio de receber a coroa da vida, que o nosso Senhor, o reto juiz, nos dará. Nada disso se compara. Nada disso compara. Todas as coisas cooperam para que nós venhamos ser sob a glória de Deus. Olha somente José, por exemplo. Talvez você olha, nossa, Jordan, eu sou justo. Nossa, Jordan, eu vou na igreja. Nossa, Jordan, eu guardo os mandamentos. Nossa, Jordan, eu cuido para não falar nada mal. Eu cuido dos meus olhos para não ver nada de errado. E mesmo assim, a vida não vai para frente, nada acontece de certo. Nossa, Jordan, eu ando com justiça e está tudo por água abaixo. Olha só como José, por exemplo. O que José fez para ser vendido pelos seus irmãos? José, ele foi um ótimo filho, ele foi um ótimo irmão, se preocupou com os irmãos. O que ele recebeu em troca? Ser vendido. José foi um exímio administrador da casa de Potifar, cuidou bem das suas coisas, foi fiel ao seu senhor, não adulterou com a mulher dele. O que ele ganhou em troca? Prisão. José, ele interpretou os sonhos do padeiro, do copeiro, ainda falou, ei, lembra de mim. O que ele recebeu em troca? Esquecimento. Talvez José estava olhando para ele mesmo, nossa, você pensa que José não queria ser solto? Você pensa que José queria que todas as coisas acontecessem com ele? Não, ele não queria, mas todas essas coisas foram necessárias de acontecer, porque se não fosse Deus usando a vida de José, toda aquela terra pereceria pela fome dos 7 anos que veriam. Deus, ele usa todas as coisas com um propósito maior. Então, se você está sofrendo certas coisas, mesmo se considerando justo, mesmo se considerando fazendo coisas certas, saiba disso, é por um propósito maior. Você talvez não consegue ver agora, mas quando o Senhor Jesus, o reto juiz, voltar, você vai ver as coisas tão claramente e verá que todas as coisas valeram muito a pena. E às vezes nós somos tentados a olhar para as bênçãos de Deus só no sim e ignorar as bênçãos de Deus nas coisas mais comuns da nossa vida.
Quantos de nós conseguiríamos enxergar as mãos e as bênçãos de Deus se nós estivéssemos na pele do apóstolo Paulo? Imagina você agora, na pele de Paulo, abandonado. Imagina você agora, na pele de Paulo, sabendo que você está com frio, sabendo de tudo aquilo que você passou, com nudez, com fome, com açoites, preso, sozinho. Será que você conseguiria enxergar as bênçãos de Deus numa situação como tal? Será que você consegue enxergar as bênçãos de Deus nas coisas mais simples de sua vida, por mais que você julgue que é má, que são más? Nós temos muito da ingratidão de olhar as bênçãos de Deus somente quando Ele nos abençoa e nos fala sim. E não olhamos para as bênçãos de Deus quando Ele nos fala um não. Nós olhamos muito quando Deus nos dá um emprego, as bênçãos de Deus, Deus está nos prosperando. Mas nós não olhamos as bênçãos de Deus quando nós perdemos o emprego. Nós olhamos muito as bênçãos de Deus quando nossa casa está farta. Só que nós não olhamos as bênçãos de Deus quando as coisas faltam. Nós olhamos muito das bênçãos de Deus na prosperidade quando nossa conta está cheia. E nós não olhamos das bênçãos de Deus quando nossa conta está vazia. Nós contamos das bênçãos de Deus e testemunhamos os grandes milagres extraordinários que Deus faz por nós, mas nós não temos a ingratidão, nós temos a ingratidão de não olhar para as coisas mais simples que Deus faz no nosso dia a dia. Há muito tempo eu vou para Betim, vou e volto, nunca me aconteceu nada. O que é isso? Bênção de Deus. Há muito tempo eu estou aqui na fé, vou e volto, nunca me aconteceu nada. O que é isso? Bênção de Deus. Quantas as vezes talvez você foi sair, um pneu do carro estourou, você até xingou? O que será que poderia ter acontecido? Se atrasou? Bênção de Deus. Muitas das vezes você perdeu o emprego, Deus fechou uma porta para você. Por que você não enxerga isso com a bênção de Deus? Você não sabe o que aconteceria. Aquele que consegue prever e conhece o futuro é só Deus, você não consegue. Então comece a enxergar Deus nas mínimas coisas do seu dia a dia. Comece a enxergar Deus na fome, comece a enxergar Deus, as bênçãos de Deus na pobreza. Comece a enxergar as bênçãos de Deus nas coisas mais simples e nas coisas mais más, porque são as mãos de Deus que está guiando, assim como Paulo. Existe uma história no Paulo, ele conseguiu enxergar que Deus estava por ele. Paulo, ele via que Deus estava por ele numa situação completamente desesperadora para qualquer um. Enquanto muitos se sentiriam abandonados na pele de Paulo, enquanto muitos se sentiriam desamparados por Deus, Paulo via as bênçãos de Deus em coisas terríveis, porque ele sabia que todas as coisas que acontecem são para nos conformar à imagem de Cristo Jesus, e por isso passe a ver as mínimas bênçãos de Deus nas coisas mais ordinárias da vida, nas coisas mais que pormenores que sejam. E Paulo, ele continua, volte lá por favor, lá em 2 Timóteo, ele continua no versículo 8, 2 Timóteo 4 de novo. Paulo, ele olha e faz uma reflexão do seu presente, Paulo, ele olha para o passado, Paulo agora olha para o futuro. Ele fala, já agora a coroa da justiça está me guardada, a qual o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Paulo agora ele olha para o futuro com esperança. Ele não olha para o presente com amargor, ele não olha com o passado com mágoas, e ele agora olha para o futuro com esperança. Porque no presente momento, juízes mundanos, homens, lhe daria a ele uma retribuição injusta por aquilo que ele não fez. Mas, olhando pela ótica certa da vida, olhando com esperança, ele olha e ele fala, já agora a coroa da justiça me está guardada, quanto o Senhor, o reto juiz. Quem vai dar a paga pelas obras deles não são mãos de homens, não são juízes mundanos, não são homens tortos, mas sim o reto juiz. E é o reto juiz que vai dar a paga a minhas e às suas obras.
Será que você tem obras suficientemente boas para apresentar ao Senhor o reto juiz? Será que o reto juiz colocaria a coroa da justiça na sua cabeça? Paulo é que ele fala assim como também fala em Apocalipse 2, em Jesus falando à pobre igreja de Esmirna: seja fiel até a morte e lhe darei a coroa da vida. A igreja de Esmirna é basicamente Paulo na vida. A igreja de Esmirna estava sendo perseguida, a igreja de Esmirna tinha pobreza, a igreja de Esmirna, Jesus falou com eles: você é pobre, mas porém tu és rico. A uma igreja tão pequena, tão fraca e tão pobre, Jesus só fez elogios. E falou com ele: seja fiel até a morte, e lhe darei a coroa da vida. Assim como Paulo agora, fiel até a morte, e ganhou a coroa da justiça, que o reto juiz o dará. Será que o reto juiz pode colocar uma coroa de justiça em sua cabeça? Será que o reto juiz pode analisar a sua vida, como você é em sua casa, como você é no seu íntimo, como você é no trabalho, como que você toca os seus negócios, como que você toca em sua vida? Será que o Senhor, o reto juiz, aprovaria as obras de suas mãos? O reto juiz aqui está dando a coroa na cabeça de Paulo, não por aquilo porque ele merece, mas pelo sacrifício do Senhor Jesus Cristo. E a coroa da justiça, a coroa da vida vai ser colocada em nossa cabeça, não pelas nossas boas obras, não pela força da nossa própria mão, mas porque o Senhor Jesus Cristo escolheu morrer por nós e nos salvar. E como retribuição à morte e o sacrifício de Jesus, nós fazemos boas coisas para o agradar. E Paulo continua, no versículo 9: procura vir comigo depressa, e ter comigo depressa. Paulo aqui, ele não é nenhum super-homem. Nós não somos super-homens, pastor não é super-homem. Por mais que Paulo, ele fosse trasladado ao mais alto céus, fazesse milagres e mais milagres, Paulo também tinha fraquezas emocionais. A gente bem sabe que pessoas precisam de Deus, mas pessoas também precisam de pessoas. E é assim que Paulo se encontrava. Paulo, ele tinha no coração um ardente desejo de ver Timóteo. Ele fala: procura ter comigo depressa. Ele queria muito ver Timóteo, porque Paulo precisava de um ombro amigo. E nós, quantas vezes nós não somos esse ombro amigo para alguém? Pessoas precisam de Deus, mas pessoas precisam de pessoas. Olha só quanto o suicídio tem aumentado em massa. Olha só como a depressão tem aumentado em massa. Sabe por quê? Porque a gente olha somente o nosso próprio umbigo. Sabe por quê? Porque nós desprezamos muitas vezes que pessoas precisam de pessoas. Nós desprezamos muitas das vezes as lágrimas dos nossos irmãos. Nós desprezamos muitas vezes o sofrimento do nosso irmão e pensa que é frescura. Experimenta falar para alguém hoje em dia: nossa, sei lá, estou sofrendo isso, isso e isso. Se a pessoa não vai falar: você não tem que ver eu o que está me acontecendo. Nossa, trabalhei 10 horas hoje, estou cansado demais. Mas eu trabalhei 16, você acredita? Sabe, a gente olha para as coisas dos outros e quer falar de nós, a gente está muito preocupado com é só eu. A gente despreza a dor e o sofrimento do irmão. Assim como estava Paulo, sozinho procurando que Timóteo viesse o ver. Quantas pessoas nos suicidam e nós nem ao mesmo a menos deram uma palavra amiga para essa pessoa? Quantas das vezes nós não olhamos para os nossos líderes, para os nossos pastores, pensando que eles são super-homens e desprezamos o sofrimento e olhamos com desprezo para o erro deles? São homens como eu e você, são de carne, são de osso, sofrem, são passíveis à depressão, são passíveis a doenças psicológicas. Não só porque o quanto que a pessoa está com Deus, que ela significa que essa pessoa está plenamente bem, que vai dar tudo certo, que ela é super-homem. Paulo não era super-homem. Paulo precisava de pessoas, Paulo precisava do ombro amigo, e por isso que ele fala aqui para Timóteo: Timóteo, venha ter comigo depressa. E ele continuando, falando: porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e foi para Tessalônica. Crescente para a Galácia e Tito para a Dalmácia. E Paulo aqui, ele falando agora do seu abandono. Paulo não simplesmente estava sozinho, mas estava abandonado.
O Paulo que tanto ajudou, Paulo que tanto estendeu a mão, Paulo que tanto acolheu, Paulo que tanto abraçou, Paulo que tanto fez por todos, agora estava sozinho e abandonado. Ele fala no versículo 11, somente Lucas está comigo. Ele está sozinho, abandonado. Olha só para você ver o fim da vida de Paulo. Paulo está sozinho, numa masmorra, precisando de um ombro amigo, precisando de uma pessoa para o ajudar. Essa é a realidade de Paulo naquele presente momento. E ele fala também de Demas. Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e foi para Tessalônica. Demas, ele é citado lá em Coríntios. Demas, ele é citado em Colossenses. Demas, ele é citado em Filemon. E por essas duas vezes, Demas é citado como cooperador do Evangelho. Mas nessa última vez, Demas é citado como desertor. Será que nós não somos como Demas? Que na tranquilidade, nas coisas boas do Evangelho, nós estamos cooperando, mas quando a tribulação vem, quando a perseguição vem, nós desertamos e voltamos para trás. Se Demas, olhando aquele século, aquele presente século, desertou, quem dirá nós hoje em dia que estamos muito mais suscetíveis? Hoje nós temos muitas distrações, hoje nós temos muitas coisas querendo tirar o nosso foco. Hoje o celular quer tirar nosso foco, o emprego quer tirar nosso foco, a ânsia de ter quer tirar nosso foco, nossos sonhos quer tirar nosso foco. Tem muita coisa para tirar nosso foco e muitas das vezes tem tirado o nosso foco. Quantas das vezes nós nos dedicamos muito ao serviço, muitas outras coisas, e acabamos tendo pouquíssimo tempo para nos dedicar a Deus. Essas coisas estão tirando o nosso foco. E nós devemos nos preparar nessas pequenas coisas, para que quando as coisas grandes vierem, nós não faremos como Demas e abandonamos e desertamos o Evangelho. Se você troca a sua oração por dormir porque você está cansado, se você troca ler a Bíblia por outra coisa porque você está cansado, porque você não tem tempo, você troca as pequenas coisas que Deus vai colocando para provar sua fé no dia a dia, essas coisas pequenininhas, orar, ler a Bíblia, indo para a igreja, você troca elas por outras coisas, você pensa que quando vier uma perseguição, você vai estar de pé? Você troca Deus pelo celular, se você troca oração por qualquer outra coisa, você pensa que você vai conseguir manter de pé perante a Deus quando uma perseguição vier? Será que você vai conseguir ser fiel até a morte? Se você não consegue viver por Cristo, será que você vai conseguir morrer por Cristo? É uma coisa muito incoerente. É muita incoerência, nós queremos passar toda a eternidade com Deus e nós não temos um minuto para Deus hoje em dia nessa terra. Onde ir na igreja é mais que suficiente, basta para que a gente seja salvo. Está tudo errado, está faltando outra coisa, está faltando muita coisa. Será que nós não somos como Demas, amando esse presente seco, e estamos desertando, virando as costas para Deus? Paulo ainda continua. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia, somente Lucas está comigo. Quando ele fala que Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia, ele não está querendo falar que esses dois homens são desertores assim como Demas, mas ele está querendo falar que esses homens estão se desdobrando em dois para dar conta do que o Evangelho requer. Porque naquele período de perseguição, muitos deram as costas para Cristo, muitos estão abandonando Cristo, muitos estavam abandonando Cristo, e homens fiéis tinham que desdobrar, um para a Galácia, outro para a Dalmácia, fazer de tudo para todos, para conseguir dar conta de tanta coisa que tinha. Porque Jesus bem disse que o campo é grande, só que poucos são os trabalhadores. Poucos estão para sentar com o mendigo e falar a palavra de Deus. Poucos estão para dar ouvido àqueles que precisam. Poucos são os trabalhadores para evangelizar no serviço. Poucos são os trabalhadores para falar: ei, estou aqui, fala comigo, o que você está sofrendo? Vou te ajudar. Poucos estão aqui, poucos são os trabalhadores dispostos a perder o seu tempo, a investir o seu tempo em vida de outras pessoas.
o campo está pronto, a obra é grande, só que muitos estão olhando o presente século, estão abandonando, estão desertando, estão olhando para trás. Procure ser um trabalhador, procure fazer algo para Cristo. Ele fala também, toma Marcos e traze-o, porque ele é muito útil para o ministério. Paulo nos ensina que por mais que um homem seja muito perto do Senhor, por mais que o homem possa ser grande aos olhos dos cristãos, por mais que ele saiba de muita coisa, que sempre há espaço para a humildade. Nós devemos aprender com Paulo de ser humilde. Certa vez, na primeira viagem missionária de Paulo com Barnabé, João Marcos foi com ele, primo de Barnabé. O que João Marcos fez? Voltou para trás, desertou. Segunda viagem de Paulo, agora o Marcos já um pouco mais maduro. Paulo foi com Barnabé, Barnabé quis levar de novo Marcos. Paulo, vai não quero. E diz que o desentendimento deles foi tão grande que os dois se separaram. Foi Barnabé e Marcos para um lado e Paulo para o outro. E agora Paulo, que desprezou, desfez de Marcos lá no passado, este mesmo Paulo está falando, ei, traz Marcos, ele é útil para o ministério. Ele agora é humilde para reconhecer. Ele é muito humilde para reconhecer. Nós aprendemos que nós devemos ter a humildade de reconhecer. Nós também aprendemos com isso que nós devemos investir em pessoas. O que seria de Marcos se não fosse Barnabé na vida dele? O que seria de Marcos se Barnabé não batesse o pé com Paulo e falasse, não, vou levar Marcos. Você não vai deixar Marcos? E não, legal, vou separar do seu, vou levar o Marcos eu mesmo. E a gente sabe quanto Marcos foi útil para o ministério, e útil para o ministério de Paulo, e útil também para nós. Porque sabe o evangelho de Marcos? Quem escreveu foi esse Marcos. O Marcos que um dia desertou, o Marcos que um dia olhou para trás e fugiu, o Marcos que um dia Paulo desprezou ele. É o Marcos que escreveu o Evangelho de Marcos, foi muito útil para o ministério no passado e é muito útil para o ministério para nós hoje e foi muito útil para Paulo. Nós devemos investir em pessoas. Sabe aquela pessoa difícil? Invista nela. Gaste tempo investindo em almas, gaste tempo investindo em pessoas. Talvez você encontrou um Paulo da vida aí que acabou com você. Talvez você veja um Paulo da vida aí que te desprezou, que te falou mal de você, que não quis você mais. Aprenda a perdoar. Homens são falhos. Talvez você vai encontrar alguém que vai desprezar de você, que não vai reconhecer o seu valor. Aprenda a perdoar. Talvez se você for um Paulo da vida que encontra alguém como Marcos, que volta atrás, cheio de nhenhenhê, aprenda a ser paciente, humilde e investir nele. Aprenda a dar o real valor às pessoas. E Paulo continuando, quanto a Tíquico mandei até Éfeso. Esse Tíquico aí, era ele que estava levando a mensagem até Timóteo. E muitos dizem, muitos historiadores, muitos comentaristas falam que esse Tíquico, ele estava ficando lá para substituir Timóteo, para que Timóteo viesse depressa e fosse ter ao encontro de Paulo. Paulo no capítulo 3, versículo 13, ele diz, quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, a casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Olha só, Paulo sabendo que ia morrer, ele tinha certeza da sua partida, e ele ainda queria aprender. Ele queria os pergaminhos, ele queria os livros. Paulo, na face da morte, ele queria aprender, porque sabia que ele ainda não sabia nada. Ele tinha muita coisa a aprender. E quantas vezes nós, que sabemos que temos a vida inteira pela frente, a gente não quer nem saber de estudar, nem saber de ler a Bíblia, nem saber de investir tempo nas coisas de Deus. Paulo, sabendo que ia morrer, ele queria aprender mais. Nós sabemos que temos uma vida inteira pela frente, não estamos nem aí para a Bíblia que nós temos. A Bíblia não é feita para você deixar no Salmo 91 e sair aí pegando poeira na porta na sua estante de sua casa. A Bíblia não é feita para você abrir aleatoriamente e esporadicamente. A Bíblia não é feita para você tirar ela da sua estante e levar só para o culto do domingo. A Bíblia é feita para você ler. Se tem 1 minuto do dia para você ler, lê 1 minuto por dia, mas leia. Se tem 1 minuto para você aprender, aprenda 1 minuto, mas aprenda. As coisas se constroem de passo em passo.
Uma casa não se constrói pelo teto, mas casa se constrói de tijolo em tijolo. Talvez você lê 1 minuto, amanhã você lê 2. Talvez você lê um capítulo, amanhã você lê 2. Depois você lê 3. Quando você vê, você já está aprendendo. Quando você vê, você já leu a Bíblia toda. Mas invista tempo em conhecer a palavra de Deus. E Paulo continua: Alexandre, o latoeiro, em traduções diz Alexandre o ferreiro, causou-me muitos males, e o Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Essa palavra, causou-me muitos males, a tradução dessa expressão no grego, diz literalmente de alguém que dá informações sobre alguém. Esses muitos males que Alexandre o latoeiro fez com Paulo, possivelmente, segundo alguns comentaristas, foi que Alexandre, ele delatou Paulo para Roma, ele foi um informante, e por isso ele poderia ajudar Paulo, só que ele foi um grande opositor. E Paulo, ele não guarda mágoa, ele ensina para a gente que nós não devemos guardar mágoa, nós não devemos ter esse espírito de vingança, porque ele fala, no 14 ainda, o Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras, que é o Senhor que traz a retribuição, o Senhor que dá a paga das coisas, não é pela força do seu próprio braço, não procure se vingar, é o Senhor que faz as coisas. Ele continuando, guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Quando comentaristas dizem que este Alexandre possivelmente morava em Troade, e Paulo pediu para Timóteo pegar a capa e os livros dele em Troade. Então Paulo falou: você vai passar por lá, toma cuidado, porque ele resistiu fortemente a mim e às nossas palavras. E Paulo continuando: na minha primeira defesa ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram, que isso não seja posto em conta. Essa primeira defesa, comentaristas dizem que geralmente era uma investigação antes do julgamento definitivo. Então, nessa primeira defesa de Paulo, este Alexandre, o latoeiro, o ferreiro, ele tinha influência para ajudar Paulo, só que ele delatou Paulo e causou a Paulo muitos males. E Paulo aqui, ele enfrenta não somente o abandono, mas aqui ele enfrenta a gratidão. Paulo ajudou muitos, Paulo fez por muito e por todos, mas o que ele recebeu em troca? Ingratidão. Ninguém foi na sua primeira defesa. Eu imagino Paulo caminhando para o lugar do seu julgamento. Eu imagino, nossa, vou encontrar fulano, vou encontrar ciclano, de cabeça baixa, mas quando ele sobe a sua cabeça, ele vê seus acusadores, ele vê o juiz, ele vê Alexandre o latoeiro, mas ele vê ninguém que ele ajudou, ele não vê ninguém que ele abriu a mão, ele não vê ninguém que ele abraçou. Todos o abandonaram por medo da perseguição e por covardia. Só que, sabe o que mais me anima? Uma coisa muito confortante para nós, para mim, nessa mensagem de Paulo, era o versículo 16, quando ele fala: mas o Senhor me assistiu, me revestiu de forças, por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios o ouvissem, e fui liberto da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda a obra maligna, e me levará salvo para o seu reino celestial. A ele agora glória para o século dos séculos. Isso nos mostra muitas coisas, que todos podem nos abandonar. Talvez vão te abandonar e vão, talvez vão te perseguir, talvez vão te mostrar para você ingratidão e vão te abandonar, vão te caluniar, vão te perseguir, mas o que nos dá esperança é isso que Paulo fala no versículo 16: mas o Senhor me deu forças, o Senhor deu forças para Paulo e o livrou da boca do leão. O Senhor deu força, o Senhor nos dá forças, por mais que todos nos abandonem, o Senhor é por nós. E Paulo termina falando: salve a Priscila, Áquila e da casa de Onesíforo, Erasto que ficou em Corinto, quanto a Trófimo que deixei doente em Mileto. Apresse-te a vir antes do inverno. Paulo, ele demonstra aqui quanto queria ver Timóteo. Ele fala para Timóteo: apresse-te a vir antes do inverno, porque no inverno era quase impossível de navegar. Então, se Timóteo atrasa e vem depois de inverno, provavelmente Paulo já estaria morto. Tem certas coisas da nossa vida que ou a gente faz agora, ou a gente nunca mais faz. Quantas das vezes nós não temos oportunidade de dar um abraço nos nossos pais, em amigos, em avós, e nós não fazemos, e no outro dia Deus resolve o recolher, e você morre brigado com seu pai, com sua mãe, com sua avó, morre brigado com um amigo. Tem oportunidade que você faz agora, ou você nunca mais faz.
Tem pessoas que nunca ganham um elogio, que dão a vida inteira abandonada, mas é só morrer que o caixão está cheio de flores, que o funeral está cheio de gente. Não seja esse tipo de pessoa. Tem coisas na vida que você faz agora, ou você nunca mais faz. Ou Timóteo ia naquele momento, ou ele nunca mais veria Paulo. Ou Timóteo ia antes do inverno, ele nunca mais teria a oportunidade de ter com Paulo. E isso é muito da nossa vida agora. Nós não sabemos o dia de amanhã. Eu nem somente ao menos sei se eu vou chegar em segurança à minha casa. Eu não sei o que me espera naquela esquina. Você não sabe o que te espera naquela esquina. Nós não sabemos o dia de amanhã. Não sei, eu sei que eu vou sair, eu não sei se eu volto. Você sabe que você vai sair, você não sabe se você volta. Se você não sabe o futuro, se você não sabe o que está por vir, qual que é o melhor momento? Agora. Então, se você não sabe o melhor momento para você se entregar a vida completamente a Jesus, se você não sabe qual é o melhor momento de você se render completamente a Jesus, se você não sabe do amanhã, o melhor momento é agora. Eu peço que você abra seu coração para Jesus, porque o melhor momento é agora. E a vida de Paulo acaba como ele sabia. E Paulo foi oferecido como oferta de libação. E o final de Paulo todos sabem. A espada de Roma lhe tosou-lhe a cabeça. E Paulo foi morto, seu sangue foi derramado e ele foi oferecido como oferta de libação. Fique de pé, por favor. Gostaria de orar por você. Sabemos bem que o melhor momento é o agora. Vem antes do inverno. Tem coisa na sua vida que você nunca mais, você faz agora, você nunca mais faz. Se sua vida está completamente desconforme com o Evangelho, seus pensamentos estão completamente desconformes ao Evangelho, eu te convido nessa noite ao arrependimento. Eu te chamo nessa noite, vem ter com Cristo Jesus novamente. Venha ter com Cristo Jesus. Tem coisa nessa vida que você faz agora ou você nunca mais faz. Você não sabe o que te espera ao sair daquela porta dessa igreja. Então o melhor momento de entregar a sua vida e seu coração para Jesus é agora. E entregar de verdade. Se você orou para Jesus entrar no seu coração, isso não significa que Ele entrou. Só você pedir que Jesus entrasse, isso não significa que Ele realmente vai entrar. Mas sim a decisão que você vai tomar a partir do momento que você vai sair daqui. A partir da decisão que você vai tomar no agora. Senhor, muitas das vezes, Deus, nós desprezamos o Seu Santo Evangelho, Deus. De muitas das vezes, Senhor, nós pegamos a Sua palavra e cuspimos nela, Senhor. De muitas das vezes nós, Deus, olhamos para o Cristo crucificado e damos gargalhadas no Senhor, Deus. Por muitas das vezes nós, não com nossa boca, mas com nossos atos, desertamos o Evangelho e fazemos coisas, Senhor, que o Senhor desagrada. Senhor, nós queremos entregar o nosso coração ao Senhor completamente nessa noite, Deus. Ó Senhor, nós te pedimos, Senhor, toca no coração de cada um que está aqui nessa noite, Senhor. Que eles entendam, Senhor, que o melhor momento de entregar o seu coração a Ti é agora, Deus. Não é amanhã, não é depois, mas o melhor momento é agora, Senhor. Ó Senhor, venha colocar em nosso coração o anseio pela eternidade por Te ter, Deus. Venha tirar do nosso coração, Senhor, a incerteza da nossa salvação e trazer a nós a certeza da nossa salvação, Deus. Venha tirar de nós, Senhor, o medo da morte. Não deixe que a morte nos intimide, Senhor. Ó Senhor, venha nos colocar, Senhor, no nosso coração o desejo de combater o bom combate, de guardar a carreira, de completar a carreira, de guardar a fé. Venha colocar, Senhor, no nosso coração, Senhor, a vontade de nossa vida ser uma oferta ao Senhor, Deus. Venha colocar no nosso coração, Senhor, um anseio por a salvação, um anseio por aprender, um anseio por ter mais com o Senhor, um anseio por orar, um anseio de se entregar ao Senhor, porque o melhor momento é agora, Senhor. Ó Senhor, que ninguém venha aqui se entregar tarde demais, Deus. Que ninguém aqui, Senhor, venha a se render ao Senhor quando não tem mais tempo, Deus. Mas que todos venham se entregar ao Senhor agora, Senhor. Nós te pedimos e desde já te agradecemos.
para a honra e glória do teu santo nome, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a todos. Amém, Jesus. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Eu não sei quanto a você, mas quanto a mim, dentre todas as mensagens e mensagens boas que ouvimos aqui nesse lugar esse ano, eu falo isso para a honra e glória do Senhor, tá, Jordan? Essa mensagem de hoje foi a melhor mensagem que eu ouvi dentro desta igreja esse ano, eu particularmente. Eu não sei o que você está sentindo, eu estou tremendo aqui, ó. Lágrimas escorreram nos meus olhos ali, só ouvindo o que o Senhor estava falando aqui, porque não era o Jordan, não era o Jordan, não era o Jordan. O Senhor estava aqui. As lágrimas escorriam por ouvir tudo que o Senhor falou comigo aqui. E essa mensagem, irmãos, descortinou o quanto o homem se tornou mesquinho e miserável nesses últimos dias. Eu não sei o quanto você entendeu desta mensagem, o quanto essa mensagem falou para você. Salmos 8:4, o salmista diz assim: que é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites. Resumindo, somos totalmente dependentes de Deus. A Bíblia diz que porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Vou repetir: porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Mas o homem desses últimos dias tomou essa posição, porque o homem está dizendo: porque para mim e por mim são todas as coisas. Que nós possamos, irmãos, meditar nessa mensagem de hoje, que para mim foi a mensagem. Falar de Paulo é falar justamente disso, todas essas coisas, de um evangelho genuíno, o evangelho de Cristo, um evangelho de sofrimento, um evangelho de dor, um evangelho de combate, de guerra, de aflição. E que esse evangelho genuíno possa ter mexido com você, e que você possa ir para sua casa meditando nessas coisas. Pai, obrigado por cuidar de nós. Obrigado pela tua presença. É forte a tua presença aqui, Deus. Esse é o verdadeiro amor para com uma igreja que te ama e que busca a todo custo, Deus, se manter firme na tua presença. Oh Deus, o que podemos fazer para mudar a nossa vida, para mudar a nossa história? Nos ajuda, Espírito Santo, falando conosco todos os dias dessa forma, com uma palavra tão doce, mas tão profunda. É o que podemos sentir nesta noite, uma palavra tão doce e tão profunda, uma palavra que realmente, como uma espada, vem dividir alma, vem dividir espírito. Obrigado, Espírito Santo, por esta palavra, por este envolvimento. Obrigado, Espírito Santo, pelo teu cuidado. Sabemos que somos assim como está escrito, meu Deus, como disse o salmista 8:4, que somos nós, que sou eu,
para que de mim tu lembres, Senhor, e para que do Filho do Homem te visites, Deus. Mas mesmo assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não pereça, não pereça, não pereça, mas tenha a vida eterna. Senhor Jesus, esta vida aqui, eu creio que ela é muito preciosa para o Senhor. Por isso o Senhor falou dessa forma, e que nós possamos fazer proveito, Deus, desta mensagem. Talvez muitos de nós estávamos indo nessa direção contrária ao evangelho genuíno. Quantos de nós não caímos em tentações? Quantos de nós, meu Deus, nos desviamos dentro da igreja, Pai? Obrigado, Jesus. Leva o teu povo, Deus, debaixo dessa graça, dessa misericórdia, desse amor. E assim, Deus, seremos outras pessoas, seremos diferentes.